Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para poder falar sobre direito do consumidor e eu conto com a participação de vocês, tá? Nós temos aí visto muitas definições a respeito do direito do consumidor. Na última aula nós falamos bastante sobre as práticas abusivas que encontram delimitação lá na Lei 8.078 de 90. Nós, quando precisar, eu te falo. Nós vimos a questão, né, da oferta, vimos a questão da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, das questões relacionadas aos contratos, onde existe uma força vinculativa e espera boa-fé do fornecedor, tá? E essa fé é presumida pelo consumidor, tá ok? E falamos também sobre os bancos de dados, né, do cadastro dos consumidores, o tempo em que pode ficar negativado nos órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa e SCPC, também a possibilidade de protesto. Também em relação à questão de como que fica no caso de pagamento, né, e em quanto tempo tem que haver a retirada do nome, do CPF ou do CNPJ do protesto, tá? Ou do SPC Serasa, tá legal? Vimos que cabe indenização também em caso de manutenção após esse prazo, né? Ou dos 5 anos, né? Que é o prazo previsto para que seja inscrito, tá? Pessoa pagando ou não pagando tem que retirar depois do SPC Serasa. Bom, existe também a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Eu não lembro se eu falei para vocês a respeito dessa desconsideração da personalidade jurídica. Agora eu não estou lembrado. Falou, professor. Então existe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, né? Para atingir diretamente o sócio. E também existe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é a aplicação da teoria de desresgate, tá? Então, existe também essa possibilidade, muito interessante, nos dias atuais, recepcionadas já pelos tribunais superiores, ok? Essa inversa é da pessoa física para a pessoa jurídica, tá? Quando existe alguma alienação, existe oneração, né? Fraude a credores, fraude à execução, na mesma perspectiva, como se fosse para poder afastar a personalidade da empresa e atingir o sócio. A inversa seria do sócio para a empresa, tá bom? E o próprio artigo 28 da Lei 8.078 de 90 vai falar sobre essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Tá legal? Bom, existe um último assunto para a gente poder tratar em matéria de direito, que é em relação às sanções administrativas. Depois a gente vai passar para o direito processual, tá? Aí vem tutela individual do consumidor em juízo, né? Tutela coletiva, tá legal? Aspectos processuais, ordem pública, habeas data, enfim. Temos aí uma outra série de situações em que ainda nós vamos ter, dentro do material da A2, tá? A gente vai falar sobre isso, e numa outra perspectiva, tá? Com casos, analisando casos práticos, tá legal? Bom, então hoje nós vamos falar sobre as sanções administrativas, tá? O próprio CDC,
ele concedeu aos entes federativos o poder de editar normas gerais reguladoras sobre consumo. Só que sempre de acordo, né, com os princípios estabelecidos na relação consumerista, tá? O artigo 55, por exemplo, ele estabelece a competência legislativa entre os entes da federação. Vamos dar uma olhada lá no artigo 55 da Lei 8.078 de 90. Artigo 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, segurança, informação, bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. Os órgãos federais e estaduais do Distrito Federal e municipais, com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Parágrafo 4º. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Bom, então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica o seguinte, né? A gente pode perceber que nós estamos diante de uma situação em que o próprio CDC, como lei federal, ele estabelece que a legislação perante, né, a elaboração, na verdade, de normas relacionadas ao direito do consumidor, ela vai ser concorrente entre os entes federativos, tá? Então, essa é uma importante informação que a gente verifica dentro do artigo 55 do CDC, tá? E vai haver aí uma distribuição para que haja uma cooperação entre os entes federativos no sentido de fiscalizar, né, toda essa atividade consumerista que é aplicada tanto para a circulação de produtos ou na prestação de serviços. Tá legal? Então, o artigo 55 ele dispõe de uma forma bem, vamos supor, explícita, né, a meu ver, nessa questão de como que vai se dar essa organização das normas do direito do consumidor. Tá bom? Então, esse seria o primeiro ponto que a gente precisa observar, né? Que vai haver uma legislação concorrente, tá? Depois, vai haver, né, uma responsabilização para fiscalizar toda o controle de produção, industrialização, distribuição, comercialização desses produtos ou serviços, ok? E nós temos também, né, no próprio
artigo 105 do CDC vai dispor, né, envolvendo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é o SNDC, tá? Aí a gente tem, né, o PROCON, ok? A gente pode ter varas especializadas aí na relação de consumo, já não é órgão fiscalizador, né, já é do Poder Judiciário. Mas em relação à via administrativa, nós temos o PROCON, né, que é o órgão, né, que é responsável por essa respaldo, né, da legislação 8.078 de 90, que vem para poder defender o consumidor em virtude de ele ser norteado pelo princípio da vulnerabilidade, tá? Tá ok? Então, no âmbito federal, nós temos um outro departamento, que é o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, o DPDC, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que tanto o federal como os PROCONs a nível estadual e municipal, eles são intitulados, eles são criados para que eles possam trazer a defesa do consumidor, ok? Então, essa é uma importante afirmação trazida, né, pelo artigo 55, a gente consegue fazer a interpretação desse artigo, tá? Beleza, pessoal? E uma outra vertente, né, trazida pela doutrina, o próprio PROCON, ele também tem uma missão de orientar, proteger, né, e defender os interesses e direitos do consumidor, fazer com que haja uma relação de mais confiança existente entre fornecedor e consumidor, tá? Mais transparente, né? A palavra correta seria transparente, tá? Então, juntamente com o Ministério Público, né? Que, como o direito do consumidor é um direito que é pertencente ao ramo do direito público, né? Um direito difuso, nós temos aí, né, dois órgãos essenciais que vão fazer com que esse direito ele seja alavancado, tá? Bom, para fins, né, de defesa do direito do consumidor, existem algumas estipulações das sanções. Existem algumas estipulações das sanções, tá? Então, as sanções, elas estão lá no artigo 56 do CDC, ok? Elas estão lá no artigo 56 do CDC, tá legal? E aí nós temos multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão do fornecimento do produto ou serviço, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do estabelecimento, de obra ou da atividade, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda. Então, essas sanções, elas serão aplicadas pela autoridade administrativa, tá, no âmbito da sua atribuição, e podem ser aplicadas de forma cumulativa, inclusive por medida cautelar antecedente, tá, ou incidente de algum procedimento administrativo. Tá legal? Então, existem distinções que serão notadas dentro dessas sanções administrativas. Por quê? Porque algumas são pecuniárias, tá? Expressa a questão de valores. Outras são objetivas, que envolvem bens ou serviços colocados no mercado de consumo, né? Por exemplo, a proibição de fabricação de um determinado produto ou a suspensão da venda de um determinado produto, ok? E já outras serão sanções subjetivas, referentes à atividade empresarial, tá, dos fornecedores, como, por exemplo, a cassação de um alvará, né? A interdição do estabelecimento de forma total ou parcial, ou até mesmo a questão da contrapropaganda. Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica
que lá no artigo 56, né, nos seus incisos, estão dispostos aí todas essas sanções administrativas que nós vimos, tá? Todas elas estão lá do inciso 1 ao inciso 12. E elas podem ser aplicadas de forma cumulativa, tá? Vai depender do grau de risco que o fornecedor está trazendo falta de segurança para a relação de consumo, ok? E nessa perspectiva, né, o fiscal competente da autoridade administrativa, ele vai fazer, então, a autuação ali naquele momento. Então, geralmente, vem acompanhado de multa, né? Se for um caso de venda, por exemplo, de um produto que já está vencido, né, apreensão do produto, tá? Ou que o produto ele esteja inadequado para seu consumo, então ele vai se tornar inutilizado. Dependendo da situação, se por acaso o fornecedor, por exemplo, o mercado, né, ele já foi notificado sobre situações anteriores a respeito, ele pode ter o seu registro cassado, né? Pode ter o estabelecimento interditado. Então, nós já vimos no ano passado, né, algumas empresas aí sendo interditadas, aqui em Rio Verde, por exemplo, farmácias, né, drogarias sendo interditadas, né, porque não tinham o alvará para poder funcionar, né? Então, a vigilância sanitária identificou a situação e o que aconteceu? Interditou o estabelecimento, lavrou multa, então, sanções cumulativas, tá? Para que dê um prazo para poder a empresa, ela poder, né, se regularizar, tá ok? Sob pena, né, de ela continuar fechada de forma definitiva. Tá legal? Beleza? Então, são situações que existem aí as suas aplicações de forma cumulativa. Outra situação também muito interessante é a respeito da imposição de conta pré-paganda, no inciso 12. Eu lembro que a Ravel, que é, né, a empresa que representa a venda da Fiat, né, aqui em Rio Verde, dos carros da Fiat, ela fez uma propaganda há um tempo atrás de todos os veículos com taxa zero, tá, para financiar veículos novos. Então, dentro dessa situação, quando o consumidor chegava lá, na verdade, não eram todos os veículos, era apenas alguns veículos, mas na propaganda isso não estava, tá, bem explícito, ok? E aí foi necessário, né, o Procon interviu, foi necessário fazer uma contra-propaganda para falar quais eram os veículos que realmente estavam disponíveis para poder fazer com taxa zero, né? Como não eram todos, então seria uma chamada, né? Para que os consumidores pudessem ir até a loja, chegando lá não era realmente o que estava dentro da propaganda, tá? Então também é uma forma de sanção, ok? Administrativa. Muito bem. E o que acontece? A gente verifica que sempre quando existe alguma fiscalização dos órgãos, né, de proteção ao consumidor, geralmente é lavrado, né, um auto de infração e acompanhado de multa, né? Agora, em que casos vai haver aplicação da multa? Bom, o artigo 57 do CDC, ele vai dispor que vai depender, né, da gravidade da infração. Depende da gravidade da infração, depende da vantagem que vai ser oferida pelo fornecedor e depende da condição econômica do fornecedor. Tudo isso é para poder mensurar
o valor da multa para poder ser aplicado, tá? Se vai ser aplicado ou não a multa, e se for aplicado, o valor que vai ser aplicado da multa, ok? Então, é uma situação que a multa, ela não possui caráter confiscatório, tá? Não possui caráter confiscatório, ok? De confiscar o bem. Não é nesse sentido. E essa multa, ela vai ser revertida por um fundo, né, que está lá delimitado na Lei da Ação Civil Pública, na Lei 7347 de 85, visando a reconstituição dos bens que foram lesados, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que a multa não é para enriquecimento e não tem caráter confiscatório, tá? Ela é simplesmente em relação a fazer com que haja uma punição pela infração à norma consumerista, ok? Professor, Oi, temos colegas querendo entrar na aula. pode entrar. Eu acho que não tá dando certo, não. Acho que é assim que Agora, eu ela entende. aceitei dois. Eu não fez o barulhinho para mim, fez o barulhinho só de uma pessoa. A outra eu já aceitei. Mas vocês me chamam aí, porque eu não tô na tela. Eu tô olhando outras coisas. Tá ok. Deu certo elas entrar. Oi? Deu certo já. Agora tá Tá faltando a bom. Cíntia. Parece que a Cíntia também conseguiu, não. Mas na minha tela não tá aparecendo nada. Fala para ela pedir para entrar novamente. Eu vou ficar na tela aqui. Tá. Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica, né, em relação a essas sanções impostas aí, uma delimitação em relação às sanções, tá? Que são impostas por vícios do produto e vícios de serviço, tá? Especificamente quando acontecer algum vício do produto e vício de serviço, ok? Então, por exemplo, essa situação, quando uma loja faz uma promoção em relação à venda de celulares, tá? Só que esses celulares são celulares que não estão totalmente adequados para o consumo. Então, eles estão inadequados. E existe o quê? Uma fácil constatação pelo consumidor, sem precisar de requisito técnico, que para perceber que aquele celular está com problema, tá? Mas aí vamos colocar, de ladinagem, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, de ladinagem, a loja, ela coloca uma promoção no produto e não menciona que o produto tem algum problema e vende o produto, ok? E vende o produto. Bom, o fato de haver a venda desse produto, sem informar o consumidor, né, é uma questão que vai atrair outras imputações para esse fornecedor. Mas nós estamos falando aqui da sanção imposta pelo vício do produto e serviço. Então, vários desses celulares, eles estão com vício. Não carrega direito, ou está esquentando, o touch não funciona, né? Situações aí que acontecem no dia a dia, mas sem haver a informação de que esses aparelhos estão com esse vício e por isso o preço está promocional, tá? Menor do que o valor de mercado. Bom, o que são as sanções que vão ser impostas nesse caso? Nesse caso, vai haver a apreensão de produtos, a inutilização desses produtos, a cassação do registro do produto ou serviço junto ao órgão competente, a proibição de fabricação do produto. No caso do celular já é mais complicado, porque aí se está falando de comerciante, vai ter que envolver, né, os outros fornecedores na cadeia de fornecedores. A suspensão do fornecimento do produto ou serviço, isso é de forma imediata, tá?
ou a revogação de concessão ou permissão de uso, né, caso haja aí alguma forma de concessão ou permissão para que isso aconteça, ok? Bom, em se tratando dessas questões sobre vício, tá? Em caso de reincidência dessas infrações, aí vai haver a cassação do alvará de licença, a intervenção e suspensão da atividade empresarial, ok? Então, em caso de redundância, em caso de uma vez autuado sobre essa determinada, né, prática que está sendo exercida, se for, né, reincidente, aí ele vai ter a cassação do alvará, a intervenção e suspensão e a multa aplicada na forma um pouco mais taxativa, né, em relação à questão de ser reincidente, e também vai analisar qual que foi a subtração, né, o que foi de vantagem que o fornecedor ele conseguiu do consumidor dentro dessa situação que foge daquilo que determina o CDC. Então, a multa ela vai ser aplicada proporcionalmente. Tá legal? Tudo bem? Outra situação também muito importante é em relação às infrações penais. Como a gente pode perceber, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele é um microsistema jurídico, tá? Microsistema jurídico porque ele compõe ali um cenário de definição de direito, traz processo, né? Traz princípios, traz também sanções, né? Então, tudo isso é definido pela doutrina como um microsistema jurídico. Tá legal? Bom, dentro desse microsistema, o próprio CDC, ele também traz, né, delitos de perigo, tá? Sendo que, para sua materialização, não se exige a concretização da ocorrência do dano, ok? Então, não há necessidade que, de fato, aconteça a concretização. Basta apenas a exposição, ok? Então, são 12 condutas que o CDC criminaliza, tá? Para tutelar os direitos básicos do consumidor. E estão lá no CDC, tá? Estão lá no CDC. Vamos, então, dar uma olhada, ok? Estão lá a partir do artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor. Diz assim o artigo 61: constituem crimes contra as relações de consumo, previstas nesse Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais. Ou seja, pode haver aí uma acumulação, né? Cadê o celular do papai? Pega o celular do papai. Pode haver aí uma acumulação, tá? As condutas tipificadas nos artigos seguintes. E aí nós temos os artigos, sendo que o artigo 62 foi vetado. E aí a gente começa do artigo 63, tá bom? Vamos lá. Só para poder passar aqui, que eu ainda não passei. Rapidinho. Papai, Cadê o celular do papai? aqui na minha mão. Eu chamei algumas pessoas na sinuca para jogar e elas ganharam de mim. Oh, meu Deus. Então, pessoal, não tem nada não, filho. Tudo bem, tá? Joga a raposa que é melhor. Então, nós temos aí, a partir do artigo 63, as sanções penais, tá? Sanções penais trazidas pelo CDC. Então, a primeira delas, omitir dizeres ou sinais ostensivos, porque vocês sabem que dentro do CDC é determinado que haja ostensividade, né? Sobre a nocividade
ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ou ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado, né? Então, esse crime tem uma previsão do tipo culposo. Papai comprou outro. Do tipo culposo, ok? Pede para a Isabela ir lá comprar no posto para você. Ela pega o dinheiro com o papai. Então, dentro dessa perspectiva, prestem atenção, muita atenção no que nós vamos dispor sobre essas infrações penais, tá? Eu acabei de ler o caput do artigo 63. Então, se omitirem-se em relação a esses sinais ostensivos sobre nocividade ou periculosidade dos produtos, isso pode acontecer, tá? Há um tempo atrás eu vi uma situação dessa sobre o uso desses produtos para poder alisar cabelo, Alisabel ou um outro, não sei. E aí o produto, ele vinha discriminando, né, um prazo muito longo, sendo que, na verdade, o produto, ele precisava ficar só um determinado tempo no couro cabeludo, senão torrava o cabelo. E isso, né, pode ser encaixado aqui dentro dessa situação, onde que existe uma previsão. Tá culpado, tá dando aula. Nesse caso, seria que a omissão, essa omissão ela pode ser interpretada de forma total ou parcial, ok? Beleza? E a pena? A pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que eu não concordo, tá? Não concordo, e existem muitos artigos científicos nesse ponto, a respeito, né, destas penas, né, de detenção e não de reclusão, né, para poder fazer com que haja mais seriedade no momento em que o fornecedor for cometer um crime, ele pensar 2 vezes antes de fazê-lo, tá? Então, aí nós temos detenção somente de 6 meses, 2 anos, a 2 anos e multa, ok? E se o crime for culposo, né, que existe a modalidade culposa, a detenção vai ser de 1 a 6 meses só, ou multa, tá? Beleza? Então, na modalidade dolosa do caput, a pena é associada com a multa. No caso da modalidade culposa, a pena ela vai ser alternativa. Detenção de 1 a 6 meses ou a multa. Beleza? Tudo bem? Próximo. Professor, Pois o não. Serafim também está pedindo para ser aceito aí na aula. Não fez barulhinho, agora que eu vi aqui. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo reconhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente os produtos nocivos ou perigosos. Então, esse é um outro tipo de infração penal, né, trazida lá no artigo 64 caput do CDC, onde que, nesse momento, ele já foi notificado, o fornecedor já foi notificado da situação, e ele deixa de comunicar à autoridade, competente, no caso os PROCONs, e aos consumidores também, sobre essa situação da exposição vindo a romper a segurança jurídica, né, vindo a expor o consumidor à situação de nocividade ou de periculosidade na aquisição de um produto, tá? Então, se ele deixar de retirar do mercado, ou seja, ele já foi notificado, né? E se ele deixar de retirar do mercado, ele também vai responder, né, sobre essa situação. E, na mesma pena, também incorre aqueles que, por mais que o conhecimento seja posterior à colocação no mercado do produto ou do serviço, mesmo assim eles não retiram os produtos da prateleira.
tá? Então, pensa comigo, um caso que aconteceu só numa situação análoga, viu? Em relação a uma marca de leite que foi comercializada no estado do Rio de Janeiro, salvo me engano. Então, o leite ele estava com um teor de sódio muito alto, né? Houve lá um problema, né, no momento da industrialização desse leite, e esse leite, as pessoas começaram a consumi-lo e começaram a passar muito mal, tendo que ser internadas no hospital. Então, essa é uma situação que, por mais que o comerciante seja notificado da situação e mesmo assim ele continue, né, a expor em risco a saúde e a segurança do consumidor, ele também vai responder por esse crime que está estipulado lá no artigo 64 do CDC, tá bom? Artigo 64 do CDC. E aí o artigo 64 também vai trazer que vai ser detenção, né, de 6 meses a 2 anos e multa. E nessa situação, não admite modalidade culposa, diferentemente do artigo 63. No artigo 64, não admite modalidade culposa. Por que que não admite? Por que, pessoal, que não vai admitir modalidade culposa? Vamos lá? Por que que não admite modalidade culposa no caso do artigo 64? Porque, pessoal, já predispõe, tá, por interpretação, que o fornecedor, ele já tem o conhecimento sobre a situação, por mais que seja posterior. Por mais que seja posterior, tá? Então, se pressupõe que ele já tem o conhecimento, não vai haver a modalidade culposa por esse tipo de crime, tá? Não há modalidade culposa por esse tipo de crime. Tá legal? Beleza? Vamos lá, continuando o nosso estudo aqui. Continuando o nosso estudo. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Olha só, essa execução de serviço de alto grau de periculosidade seria, por exemplo, uma situação que a pessoa ela vai prestar um serviço, tá? Mesmo que, por exemplo, a vigilância sanitária tenha uma instrução normativa que não permita que seja feita um combate, por exemplo, com um alto nível tóxico de um determinado produto para poder matar os insetos, tá? Ou outra situação similar, ok? Então, fugindo daquilo que está determinado dentro de um regramento. A essa situação também vai ser pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ok? E não existe a modalidade culposa, tá? Não existe modalidade culposa. Agora, existe uma agravante, tá? Que é se dessa execução do serviço ocasionar a lesão corporal, tá? Ou até mesmo a morte, tá? Aí a gente vai entrar com a aplicação, né, subsidiária do Código Penal, porque aí já foge daquilo que está determinado dentro do CDC e entra dentro daquilo que está determinado na aplicação do Código Penal, tá? Lesão corporal, grave, leve, ou até mesmo a morte, ok? Ou deixarem algum membro, né, sem utilização, etc. Aí já foge um pouco da minha alçada sobre essa questão de delimitar, né, com mais detalhes, extensivamente, quais são os crimes que poderiam ocorrer aí de forma cumulativa com o direito do consumidor, tá? Mas vocês conseguem entender que existe uma agravante, né, uma agravante
em relação à associação do crime previsto no Código de Defesa do Consumidor com a possibilidade, se caso houver uma lesão corporal ou se caso houver morte. Tá legal? Beleza? Muito bem. Partindo para o artigo 66, a gente vê aí, né, fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta, né? Esse crime, por exemplo, ele tem a previsão do tipo culposo, já é um diferente, nós vamos analisar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que essa afirmação falsa enganosa, né, ou omissão de alguma informação, ela traz, não é da mesma tonalidade que está estipulada lá no artigo 63, né? Aqui seria uma falta de informação ou uma afirmação falsa que não traz uma mesma negatividade que é estipulada no artigo 63, até mesmo por causa da imposição da detenção, que nesse caso vai ser só de 3 meses a 1 ano e multa, bem mais suave que é estipulado no artigo 63. Então, essa situação é uma situação, por exemplo, no mercado, quando a pessoa ela importa um produto para esse produto ser comercializado no comércio dela, e ela não traz ali, por exemplo, a tradução, pelo menos dos pontos principais em relação a esse produto, característica dele, o modo de usar, né, a quantidade, né, que está disponibilizado, quais são os ingredientes. Então, é uma situação que se encaixa aqui perfeitamente nesse tipo de crime, tá? Ok? Ou quando existe a afirmação falsa, né, ou enganosa. Tá legal? Professor, Então, podia entrar aqui também a propaganda enganosa, né? Ou não? repete aí que eu não ouvi. Assim, aqui também inclui a propaganda enganosa? Ah, sim. E aí, no caso, seria uma afirmação, né? Uma afirmação falsa ou enganosa sobre esse produto. Sim, tá? Consegue haver a tipificação da publicidade, tá? Publicidade enganosa, por exemplo, ok? Muito bem pensado aí, viu, José? Nessa situação, consegue fazer, porque seria uma situação onde que o fornecedor, ele está tentando ludibriar o consumidor, tá? Para poder fazer a venda do produto ou do serviço. Dentro dessa perspectiva, a gente verifica que também existe a modalidade culposa, tá? O parágrafo 1º diz que incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Ou seja, isso aqui é uma extensão, né? Para que haja responsabilização de todos que estão envolvidos na relação de consumo. Então, vamos supor que uma outra empresa está injetando dinheiro naquele comércio. E aí ela cuida da publicidade, cuida da propaganda, né? Cuida desse tipo de atividade, né, empresarial. Então, essa empresa, por mais que ela não esteja vendendo produto, mas ela esteja patrocinando, né, a oferta, ela também vai ser responsabilizada, ok? E admite-se, aqui nesse caso, o crime culposo, tá? Admite-se a modalidade do crime culposo, que vai ser uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ok? Então, sempre que for na modalidade dolosa, a aplicação ela é adicional, detenção e multa. Sempre que for na modalidade culposa, a aplicação é alternativa, detenção ou multa, ok? E aí nós temos a possibilidade, né, de haver... Papai, deixa eu falar muito difícil. Nós temos a possibilidade de haver o crime culposo, a modalidade culposa, tá? Essa modalidade culposa vai depender, né, do grau de conhecimento que o comerciante tem, por exemplo, o fornecedor,
perante a situação que aconteceu, tá? Então, isso é muito importante aí na hora de delimitar a imputação do crime, tá bom? É desse jeito, você tem que ir batendo. Mas o dedinho eu não consigo. Então, vamos lá. Continuando aqui. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber, ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Aqui está dentro da definição do conceito do homem médio, né? Então, vamos supor, aquela situação da propaganda do Red Bull te dá asas, né? E aí o cara toma o Red Bull, pula de um prédio e consegue voar. Então, tá dentro dessa situação aqui, tá? Dentro dessa perspectiva de fazer ou promover uma publicidade que ele sabe ou deveria saber, né? Que vai induzir o consumidor aí a se comportar de uma forma prejudicial a ele mesmo, tá? Levanta o braço pra mim ver. Por que você não comeu a Então, banana dele? mais tarde. Essa é uma situação que vai trazer uma detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ok? E como o CAPT prevê que o fornecedor, né, o infrator, ele deveria ter conhecimento, ele deveria saber que isso poderia ser de causar um prejuízo, né, ao consumidor, não existe a modalidade culposa, apenas a modalidade dolosa, tá? O artigo 69. Deixar de organizar dados técnicos e científicos que dão base à publicidade. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, aqui já estão situações de conhecimentos técnicos, né? Aqui grava-se bem a questão do princípio da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, ela pode ser fática, ela pode ser técnica ou ela pode ser jurídica, correto? Então, dentro dessas questões, essa falta de organização, né, que dão base para a publicidade da comercialização do produto ou serviço, vai trazer uma detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? Ok? Nós temos também, no artigo 70, empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Então, deixo o meu veículo para poder ele ser consertado, né, numa determinada oficina, e, de repente, o cara coloca uma peça usada, né, no lugar da minha, sem a minha anuência, né, sem a minha comunicação, sem a minha autorização. Nessa situação, se eu descobrir depois, né, eu posso fazer o quê? Prestar a queixa, né, e ele pode responder por uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, ok? Muito pouco, falar a verdade. CDC mancou nisso aí. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça. Seu vagabundo! Você vai me pagar agora! Coação, constrangimento físico ou moral. Não paga ninguém, esse fulano aí, ó. Afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor. Coitado do consumidor, né? Injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Então, cobrar o cara, né? Domingo, não é verdade? Falar, você não paga, pô. Pelo amor de Deus, vem acertar sua conta. Ninguém dá, como que eu faço? Né? Eu vou incluir seu nome no SPC Serasa e protesto, vou entrar com ação, vou fazer o que for possível para conseguir receber de você. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Pouco demais, tá bom? Mas existe aí a tipificação do crime, tá? Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor a informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Então, o consumidor se depara com a situação que ele não sabe, né?
por que que aquela empresa ela está enviando notificações para ela. E aí, o que que acontece? Ele vai e procura a empresa para poder verificar, né, o que está acontecendo, e a empresa finge que não está acontecendo nada, né? Impede, dificulta que ele tenha esse acesso. Também pode ser responsabilizada, né, por pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, ok? Já o artigo 73 diz: deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor, constante de cadastro, banco de dados, ficha ou registros, que sabe ou deveria saber ser inexata. Aí vem a pena de 1 a 6 meses ou multa. Então, nessa perspectiva, inclui o seu nome, né, seu CPF no SPC Serasa, sendo que você tem o mesmo nome que uma outra pessoa, os CPFs são diferentes, às vezes o início do CPF é o mesmo, 002, por exemplo, mas não são as mesmas pessoas, ok? E aí, dentro dessa situação, você faz a comunicação, olhe bem, faz a comunicação, e a comunicação é feita e mesmo assim ele deixa de corrigir, tá? Aí vem a pena de detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa. Tá legal? Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Então, a partir do momento que o consumidor ele está efetivando uma relação de consumo e ali ele está adquirindo um termo de garantia, nesse termo de garantia precisa especificar ali tudo que seja necessário, né, para o consumidor. Isso acontece muito, viu? Com a compra de baterias para você colocar no seu carro, por exemplo. E aí a pessoa acaba não colocando, né, te entregando o termo de garantia para ter preenchimento correto ali, né, do que você tem de direito, o que você tem que observar. E aí ele deixa de fazer isso e depois dá um problema nessa bateria, ele não quer trocar, ele pode, né, responder por detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa, sem prejuízo de outras demais sanções. Ok? Professor, Oi? quais os produtos que exigem essa garantia? Depende. Aí você me arrochou sem abraçar. Porque é o seguinte, eu vou te falar de uma forma geral, sem mencionar produto por produto, porque eu não vou saber, tá? Mas termo de garantia, geralmente, são disponibilizados para produtos ou serviços que vão afetar a saúde ou a segurança do consumidor. Por exemplo, a bateria, ela tem um produto que é corrosivo, né? Não sei, filho. A bateria tem um produto que ela é corrosivo, certo? E esse produto pode danificar, né, o ser humano, a pele, né, as roupas, etc. Então, traz um dano à saúde, ok? Outro tipo de produto, teria que verificar, me foge a memória aqui, os produtos que são regulamentados pela Anvisa, tá? A maioria deles são produtos que são necessários que exista o termo de garantia, tá bom? Então, eu não vou poder te falar aqui, que eu não lembro quais são os produtos, eu peguei o gancho da bateria, porque é como comumente acontece e eu já vi acontecer. Mas, em regra, são aqueles que expõem, né, trazem uma nocividade ou uma periculosidade ao consumidor, tá? Então, A minha pergunta foi porque, assim, eu, enquanto advogada, sou procurada por um cliente que teve algum problema com algum produto, né? E aí ele não tem esse termo de garantia. Como eu, profissional, saber se aquele produto deveria ter vindo com garantia ou não, onde procurar essa informação, era isso. Bom. Aí você já me aliviou um pouco. Não, então é o seguinte. A partir do momento que você identificar uma situação dessa, que ele te procurar, você vai ver qual o tipo de produto, certo? No produto, tem lá a especificação técnica dele e tem um órgão
que fiscaliza aquele produto. Então, pode ser o Inmetro, pode ser a Anvisa, geralmente é a Anvisa, tá? Ou algum órgão afim que vai cuidar aí dessa nocividade e periculosidade. A partir do momento que você identificar o órgão que regulamenta esse tipo de produto para ele ser fiscalizado e poder ser disponibilizado no mercado, você vai entrar no site daquele órgão e vai procurar pela instrução normativa competente sobre a obrigação de ser expedido o termo de garantia para a venda daquele produto, ok? Então, está vinculado diretamente ao órgão de fiscalização do produto, tá? Então, se for a Anvisa, você vai entrar no site da Anvisa e vai verificar a instrução normativa que regulamenta essa situação, ok? Porque aí vai para uma especificidade, né? Foge da regra geral e vai para uma especificação. Então, na especificação, você tem que procurar de acordo com o tipo de produto e o órgão que está vinculado na fiscalização da comercialização desse produto. Consegui explicar? Conseguiu sim, isso mesmo. Obrigada, professor. Nada. Então, a pena vai ser de detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? Agora, o artigo 7.5. Compra um relógio. Tá. Esse daqui, ó. Tô de babá hoje, viu, gente? Babá do meu neném. Eu já falei pra minha esposa, para vocês que minha esposa tá grávida? Tá esperando outro neném? Coisa boa, professor. Agora vai ter que trabalhar dobrado, hein? Parabéns. Vamos lá. Eu fui... Olha, Já sabe o que é, professor? Não, tá menina? de 6 semanas. Eu acho que é mais 2 tá. semanas para poder conseguir fazer a sexagem, né? esse já é o terceiro, professor. Mas é benção. Eu mesmo queria ter uns 5, tá? Mas um Esse é o segundo? Vai ser o segundo ou o terceiro? terceiro. Terceiro, né? Terceiro bebê. Tem a filha Nossa, que de bom. 14, o Pedro de 3 vai fazer 4, e agora ou vai ser a Elisa ou o João Guilherme. Nossa, que legal. Que bom. Só Eu para dar tenho uma um Guilherme quebrada. aqui em casa. Tem. Bom demais, viu? Eu fico louco, menino. Ou menina, assim, filho, né? Só para dar uma quebrada no gelo aí, porque a gente está lendo artigo por artigo, e daí a gente volta aqui, tá? Antes de fazer o intervalo, que são vários os crimes, né? A gente está terminando, tá? Aí, o artigo 75 vai dispor de que forma? Quem, de qualquer forma, concorrer, então a concorrência, tá? Para os crimes referidos nesse código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, nós vemos então que do artigo 63 ao artigo 74 existe a possibilidade de concorrência. Quando uma pessoa como diretor, a pessoa como administrador, tá, de uma sociedade, ou gerente da pessoa jurídica, que promover ou permitir, por qualquer modo, aprovar o fornecimento ou oferta, exposição à venda, tá? Manutenção e depósito de produtos ou oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Então, o cara sabe que não pode fazer aquilo, ele tem conhecimento, né, deveria ter conhecimento de que não pode, e mesmo assim ele permite, tá? Então, ele também vai responder de forma concorrente, ok? Tudo bem? Então, é uma situação em que ele sabe ou ele deveria saber, tá? Essa é a interpretação extensiva aqui desse artigo 75. E ele vai responder
na medida, né, da sua culpabilidade. Tá legal? Olha só, o artigo 76, ele vai falar sobre a questão das circunstâncias agravantes. As circunstâncias agravantes dos crimes que são tipificados do artigo 63 até o 74 se referem ao quê? A eles serem cometidos na época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Olha a questão do Covid aí, né? Olha a questão do Covid. Então, essa questão do Covid é uma situação muito, muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando, por exemplo, de aumento de preços, né? E esses preços sem uma explicação lógica, sem uma justificativa correta, né? O governo está lá trazendo legislações extraordinárias para poder trazer um incentivo ao consumo, baixando, né, a aplicação de impostos e ao mesmo tempo, o fornecedor quer fazer um aumento exagerado do produto para ele poder conseguir ter maior lucro. Bum, tá aí a circunstância agravante. Tá legal? Ocasionarem grave dano individual ou coletivo, né? Então é uma outra agravante também, né? No caso, quando principalmente dos produtos que são dispostos para consumo ou serviço, que vão atingir diretamente, né, a saúde, a segurança do consumidor. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Gente, dissimular-se a natureza ilícita do procedimento é uma situação na qual o fornecedor ele vai trazer essa dissimulação. O que é dissimular-se? Bom, dissimular-se seria o que? Tornar ou ocultar, né? Disfarçar por causa das suas intenções de venda. Tá legal? Então, essa ocultação, né? Quando ela, nessa situação, não existe a modalidade culposa, né? É uma situação em que é agravante para o tipo de crime que for cometido. Então, ele sabe, ele deveria ter conhecimento, né? E mesmo assim ele não faz, né? Ele se omite da sua obrigação como fornecedor. E isso vai trazer, tá, uma agravante. E por último, nós temos aqui, quando cometidos por servidor público ou pessoa cuja condição econômica social seja muito superior à da vítima. Então, quando for por servidor público, ou quando a condição da pessoa, do fornecedor, seja muito superior à da vítima. Também é agravante. Agravante. Princípio da vulnerabilidade. E a linha B vai falar em detrimento de operário ou rurícola de menor de 18 ou maior de 60, ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. Olha que coisa interessantíssima. Então, nós estamos falando que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fez questão de falar, por exemplo, da pessoa, trabalhador braçal, né? Uma pessoa do campo, uma pessoa que às vezes não tem conhecimento, né, sobre a legislação, né? Então, ele fez questão de mencionar aqui no próprio CDC, além dos menores de 18, né, e maiores de 60, os também que têm deficiência mental estão interditados, tá? Também é um agravante contra essas pessoas. Muito legal por parte do CDC ter colocado isso, tá bom? E por último, a última agravante, trata-se daqueles que forem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Olha que inciso que traz uma abrangência enorme. Então, envolve alimento, envolve saúde, né? Envolve medicamento, envolve saúde. Envolve produto ou serviço essencial, envolve segurança. Então, aqui o inciso 5, ele trouxe de uma forma, no aspecto geral, tudo aquilo que o fornecedor for trabalhar para a circulação de produto ou serviço, né, prestação de serviço, e que envolver um desses tópicos,
ele também vai responder de forma agravante, cometendo algum dos crimes no artigo 63 até o 74. Tá bom? Beleza? Bom, a gente faz um intervalinho, tá? E daqui a pouco a gente volta para poder falar e terminar de ver essa questão das sanções penais. Tá legal?
E aí, pessoal, estamos de volta. Vocês estão por aí? Então, pessoal, muito bem. Continuando aqui. Nós temos aí, então, a aplicação do artigo 77. Vamos lá? Vamos ver o que fala o 77, 78, 79 e 90. A pena pecuniária prevista nessa seção será fixada em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade, combinada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. O artigo 60, parágrafo 1º, ele fala a respeito da imposição da contrapropaganda, tá? Que aí, né, ser divulgada pelo responsável, né, da mesma forma, frequência, dimensão, etc. Então, a questão da contrapropaganda também está aplicada aqui na questão da pena pecuniária, ok? O artigo 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternadamente, observados os dispostos no artigo 44 a 47 do Código Penal. Então, o que fala o Código Penal, artigo 44 a 47? Vamos lá? O que fala? Olha a interdisciplinariedade. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Tá? E aí depois tem, né, a condenação igual ou inferior a 1 ano,
na substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. E se for superior a 1 ano, uma pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa, ou por 2 restritivas de direito. Parágrafo 3º diz que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, mediante seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. A pena restritiva de direito converte-se em privativa de liberdade quando houver o descumprimento injustificado da restrição imposta. Ok? Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. O artigo 45 vai falar sobre a conversão das penas restritivas de direito, né? A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública privada com destinação social, que terá aí a importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo nem superior a 360, ok? E o valor pago devido será deduzido do montante da eventual condenação, em reparação civil, tá? Em reparação civil. E o 46 vai falar sobre a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, tá? Então, existe aí a aplicação, né, da prestação de serviço à comunidade nas condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade, tá? Ok? Então, esses artigos que são discriminados em relação à questão da aplicação cumulativa ou alternada, e também o artigo 47 vai falar da interdição temporária de direito, né? Proibição de exercício de cargo, proibição de exercício de profissão, suspensão, né, de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de escrever em concurso, por exemplo, tá? Estão aí delimitados no artigo 47 do Código Penal. Então, observado o que está lá no Código Penal, vai haver aqui aplicação cumulativa ou alternativa. Ou interdição temporária de direitos, a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, as despesas do condenado, da notícia sobre os fatos e condenação, a prestação de serviço à comunidade. Tá legal? Então vai ser associado aí, ou alternativo, dependendo do crime. O artigo 79 fala sobre o fiança e o seu valor. Nas infrações que trata, né, o Código de Defesa do Consumidor, será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito penal, entre 100 e 200 mil vezes o valor do BTN, que é o bônus do Tesouro Nacional, né, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Então, hoje, já existe atualização, né, não é mais o BTN. Também o parágrafo único vai dizer que, se assim recomendar a situação econômica do indiciado, a fiança pode ser reduzida até a metade do seu valor ou aumentada pelo juiz até 20 vezes. Ok? E, por último, no artigo 80, no processo penal atinente aos crimes do CDC, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relação de consumo, poderão intervir como assistentes o parquê, Ministério Público, os legitimados no artigo 82, inciso 3 e 4, que nós vamos ver que são as entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, a União, Estados, Município e Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública e associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano, né, que incluam seus fins institucionais. Então, é isso que está lá no artigo inciso 3 e 4 do artigo 82. Esses órgãos, né, o Ministério Público, essas entidades e associações,
vai ser facultado aí, né, a propor uma ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida dentro do prazo legal. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Fechamos aí a questão da sanção penal. Alguma dúvida? Então, exercício, tá? Vou fazer um exercício voltado para essa sanção penal. Vou estar enviando para vocês aí agora. Hum. Professor. Ô, menino. Professor, Oi. eu tava olhando aqui, o senhor não falou nada sobre o contrato de adesão, né? Contrato de adesão? Isso. Eu falei, verdade. Eu falei, mas falei de forma bem superficial. Mas eu vou falar, eu complemento, tá? Ah, sim, aham, sim. Enquanto eu elaboro aqui a questão, rapidinho, eu falo sobre o contrato de adesão. Papai, você vai no sapato? Foi você?
Muito bem, então Matusalém, proprietário da empresa Produtos Limitada, resolveu fazer uma promoção de televisores 42 polegadas na sua loja. A promoção foi um sucesso e houve a venda total dos produtos. Ocorre que a maioria dos consumidores que compraram os televisores começaram a reclamar dos vícios. Controle não funciona, não sintoniza o canal, problema com som, etc. E o senhor Matusalém não fez questão nem de ouvi-los, ignorando totalmente as reclamações. Com base anunciada acima, responda de forma justificada e fundamentada as alternativas abaixo. Essa prática é considerada crime? Se sim, demonstre. É de natureza individual ou coletiva? Qual procedimento pode ser adotado pelos envolvidos, consumidores? Em caso de um desses televisores explodir e atingir uma terceira pessoa, como se classifica essa situação? Então tá aí para vocês responderem, tá? E eu fico no aguardo de vocês. Em relação ao contrato de adesão, tá? O contrato de adesão é um contrato em que o consumidor ele não tem opção de fazer nenhum tipo de observação, tá? Então, no artigo 54 vai falar que esses contratos é cujam as cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou sejam estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Então, ele não pode dar palpite. Se ele quiser, é assim. Então, dentro desses contratos, a gente tem aí quatro parágrafos que vão dispor o seguinte, que nessa inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza da adesão do contrato. Então, uma simples cláusula, para ser incluída, não vai desequilibrar, não vai descaracterizar que continue sendo um contrato de adesão, tá? Nesses contratos de adesão, admite-se uma cláusula resolutória, desde que essa alternativa cabe à escolha do consumidor, né? Ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior, que seriam aí, nos contratos de sistema de consórcio de produtos duráveis, né, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, né, terá descontada, além da vantagem econômica oferida, né, com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Então, aí, seria na questão da pessoa, né, quando participar de um consórcio, ela vai aderir a um contrato, né, contrato de adesão, e esse contrato pode haver descontado ali a taxa, né, de cadastro, mais algumas taxas administrativas, tá? Isso aí já é lei, é pacificado pelo STJ, não tem como se safar disso. Descontado isso, devolve-se o valor proporcional corrigido e atualizado, ok? Os contratos de adesão, eles serão escritos, né, e redigidos em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis, cujo não seja inferior ao corpo 12, tá? De modo a facilitar a compreensão pelo consumidor. Então, aquelas letrinhas miúdas não fazem critério dentro do CDC, tá? E as cláusulas que implicarem limite de direito do consumidor deverão ser redigidas em destaque, tá? Para poder ser identificado de forma imediata, em negrito, sublinhado, etc. Esses contratos de adesão são contratos em que o consumidor, geralmente, ele não consegue dar nenhum palpite, tá? E dentro desses contratos, não pode o fornecedor querer, né, se valer daquelas cláusulas abusivas, excluir a sua responsabilidade, né, sobre qualquer vício ou defeito, tá? Diminuir a forma de indenização, ou não colocar que o consumidor não tem direito de reclamar. Então, são situações que essas cláusulas, elas nascem nulas, mas não significa dizer que vai invalidar o contrato, tá? A não ser que não seja possível de cumprir o contrato por causa dessa cláusula. Tá legal? Então, são situações... Aquele menino esqueceu o bico. São situações que permitem o entendimento de que esses contratos de adesão, eles precisam ser bem observados e bem redigidos,
e caso haja alguma cláusula que venha trazer sentido diferente, o sentido ambíguo, nessa proporção, nós temos aí a interpretação mais favorável ao consumidor. Tá legal? Beleza? Ok, professor, obrigada. Não é porque é um contrato de adesão, né, que pode conter qualquer cláusula. Não entendi. Não é porque é um contrato de adesão, né, que muitos lugares como se a gente vê que existem coisas que não condiz, né, com o produto. Não. E mesmo assim, por ser um contrato de adesão, a pessoa fica condicionada àquilo, né? Não é porque é um contrato de adesão que tem que ter cláusula abusiva. Sim, eu estou com uma situação, por exemplo, em relação a um consumidor que adquiriu um terreno e até hoje não foi disponibilizada energia elétrica lá. E tinha um prazo para poder disponibilizar, não foi disponibilizado, aí ele simplesmente parou de pagar a parcela. E daí a empresa, a imobiliária, entrou com a ação na arbitragem para fazer a rescisão contratual e ele devolver, se aplicado multa para ele, né? E ele multa, perdas e danos. Mas em nenhum momento eles falaram de relação de consumo. Aí eu fui, né, e trouxe, né, o contrato de adesão, falei sobre o princípio da vulnerabilidade, falei que quem descumpriu a cláusula contratual foram eles, primeiramente, não falei, né, que o consumidor não tinha razão, porque, na verdade, o consumidor realmente falhou e ele deveria ter procurado primeiramente ao invés de ter deixado a imobiliária, mas quem deu causa primeiramente foram eles, né? E aleguei a relação de consumo e o contrato de adesão. Então, a gente vai ver o que vai virar agora, vai ver, né, a sentença e vamos esperar, né? Então, é uma situação que estava muito difícil, porque ele perdia tudo que ele pagou, né? Série de fatores lá que são importantes, né, para essa relação aí. Então, pessoal, eu estou aqui, podem fazer o exercício, tá? E pode me chamar. Prof, Pois não? responder até hoje, né? Sim, essa aí é uma questão bem tranquila, viu? Dá para fazer. Tranquilo.